Oi, oi, oi! Aproveitando o silencinho da madrugada, olha, que coisa divina! Então, aproveitando o silêncio da madrugada para cumprir o prometido, que foi o vídeo falando um pouquinho sobre ansiedade e transtorno de pânico. Falar um pouco o meu relato, a minha experiência, o que eu vivi. Mas antes de começar, vou falar a frasezinha preferida da semana. Vocês completam. Eu, a... Isso aí. Muitos capítulos pela frente aí, hein, gente? Mas enfim, vamos pro foco. Vamos pro foco. Qual é o foco? Eu sou meio retardada, gente. Qual é o foco? Transtornos de pânico. Então, os primeiros sintomas que eu senti foi um dia no teatro aqui no Rio. Eu fui com minha amiga, ela ia se apresentar, ia cantar e tal. E esse dia, assim, marcou a minha vida. Eu acho que marcou para sempre, porque foi o dia que eu senti a primeira crise, assim, muito forte, de passar muito mal. Eu vou falar alguns sintomas, assim, que eu senti. Não necessariamente você tem que sentir... você tem que sentir... Não necessariamente você tem que sentir os mesmos sintomas do que eu, porque isso é muito relativo, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes eu vou falar 10 sintomas aqui, você sentiu um, normal. Então, vamos lá. Um dos sintomas que eu sentia, mão suando, mão e pé, suava muito. Mas, assim, um dos sintomas que me incomodava real era a contração muscular. Meus músculos ficavam muito contraídos. Tipo, duro, assim, real. Tipo, a sensação que eu tinha era que eu não ia conseguir andar, me mexer, me locomover. Terrível. A sensação de que estava tendo um ataque cardíaco, o coração saindo na boca, assim. Minha boca ficava amarga, muito amarga. Eu poderia fazer quando eu estava tendo a crise. Escovar o dente, pegar Trident, fazer o que... Minha boca ficava amarga, tipo uma sensação horrível. Deixa eu ver o que eu sentia mais, gente. Deixa eu lembrar. E a sensação na cabeça, que é a pior também, né? Que você tem uma sensação de desmaio. Depois dei uma pesquisada nesse sintoma, é despersonalização. Para quem já sabe, vai entender, mas quem não sabe é bom dar uma pesquisada. Despersonalização é uma sensação que você tem que você estar fora do seu corpo. É uma coisa assim surreal, assim. Eu fui descobrir essa parada depois que eu tive isso. E, enfim, gente, eu tive esse ataque nesse dia, nesse teatro e tal. E fui pra casa, nesse dia eu já comecei a ter insônia. Eu sempre tive problemas de insônia, desde criança, mas depois que eu desenvolvi o transtorno de pânico, nunca mais eu dormi com perfeição. Aí nesse dia eu não dormi mais e assim foi. Aí eu tive que fazer, eu tava com a viagem marcada pra minha cidade natal. Viajei pra lá passando muito mal, foi assim a pior viagem da minha vida, porque eu só fiquei dentro de casa chorando, passando mal. Perdi 10 quilos, gente, não é brincadeira. Só uma coisa que eu falo pra você. Se você não sofre, então você não entende basicamente o que que é. A gente tem uma noção ali superficial. Então, depois que eu tive, nossa, eu tenho assim, eu olho quando eu conheço alguém que passa pelo mesmo problema, eu olho assim com um olhar de compaixão, porque é muito difícil. Depois que eu passei por isso, eu entendi, por exemplo, o suicida. Não que eu tive o desejo, nada disso, não cheguei a esse ponto. Mas eu cheguei ao ponto de pedir a Deus pra, tipo, eu queria dormir ali, deitar. Dormir não, porque eu não dormia. Eu pedi assim pra Deus me levar. Tipo, Deus me leva, porque eu não aguento mais. Eu fiquei coisa de 2 meses, praticamente, assim, sem dormir. Eu tirava cochilos. O meu corpo ficava dando, tipo, um choquinho. Eu não sei se vocês tiveram muito esse sonho na infância. Eu tive muito, por exemplo, que tá caindo de algum lugar alto, do avião. Esse tipo de coisa, se dá aquele choquinho na cama, no corpo. Então, eu sentia muito isso. Quando eu ia dormir, acordava. Não conseguia dormir. Meu olho, isso aqui, ficava vermelho, ficou terrível. A gente fala em olho, minha cara tá terrível, não notem. A carinha tá... Mas vamos focar no assunto. E isso, essa síndrome do pânico, me desenvolveu uma ansiedade muito forte. Muito forte. E ansiedade, quando a gente fala assim, a galera pensa, ansiedade, eu vou viajar amanhã e, tô muito ansiosa, nem dormir. Não, gente, não é isso. Quando a gente fala de ansiedade generalizada, são sintomas que você sente físico no seu corpo. Que
são bem parecidos com a síndrome do pânico. Praticamente, pelo menos comigo, eram praticamente assim os mesmos. Coração saindo da boca, suor frio, mal-estar, assim, muita tontura. Senti uma tontura, assim, parecia que eu tava bêbada. Muito tonta. Tipo, eu fiquei, assim, um ano da minha vida muito tonta. Eu não conseguia sair na rua, assim, sozinha. E, enfim, gente, meu relato, assim, vai ser muito longo, vai ser bem, assim, superficial. Porque se eu for contar tudo o que eu passei aqui, gente, vocês iriam ficar aqui até umas 5 horas comigo. Mas, resumindo, eu fui no clínico geral lá. Na verdade, eu não tinha nem ideia do que eu tava passando e tal. Quando eu fui na primeira vez no médico, ele falou, olha, você tá com ansiedade muito forte, vou te passar um antidepressivo, né, e tal. Me passou um antidepressivo que eu só piorei, gente, eu não lembro o nome, mas eu passei muito mal com esse antidepressivo. Eu quase enlouqueço, assim, real. Eu perdi 10 quilos em coisa de 3 semanas, assim. Fiquei muito mal, muito mal. Aí, o tempo que eu fiquei lá foi mais ou menos um mês, eu fiquei assim, passando mal, passando mal. Quando eu voltei pra cá, pro Rio, eu marquei uma consulta com um neurologista, que foi, mentira, antes do neuro, eu marquei com um psiquiatra. Marquei uma consulta com o psiquiatra e tal, e, tipo, gastei uma grana com esse psiquiatra. Psiquiatra, tipo, super renomeado e tal. Nessa época eu não tinha plano de saúde, então, tipo assim, tirei um dinheiro dando nem sei pra ir nesse médico, porque, tipo assim, eu falei, cara, tem que ir num médico bom, porque eu não aguento mais sentir isso. E fui nesse médico, ele passou uma medicação, um método lá dele, estranho. É, Depois eu li, na bula era meio que para quem sofria de epilepsia, essas paradas. Era um método dele lá diferenciado e tal. Só que, gente, eu só piorei também. Aí eu já fiquei sem esperança. Eu falei, cara, não aguento mais. Foi aí que eu comecei a pedir a Deus pra me levar. Me leva, Deus, porque eu não aguento mais. Eu senti isso. E aí apareceu um iluminado de um neurologista na minha vida, que eu desisti, né, do psiquiatra. E esse neurologista me receitou o Êxodos, escitalopram. E esse remédio, gente, salvou minha vida. Eu tomei ele uns 2 anos. Tipo assim, os primeiros dias foram terríveis. Eu até desisti de tomar os primeiros dias, porque tem muito efeito colateral. Eu cheguei a ter delírios, assim. Eu falei, gente, eu cheguei assim no fundo do poço com esse problema, com essa doença. Foi tipo assim, a vida me deu um socão na cara real com esse problema. E aí eu desisti na primeira semana, né? Quando eu comecei a tomar e tal, porque me deu muito efeito colateral. Mas aí eu liguei pro médico e ele falou, olha só, o seu remédio é esse, se você... E ele foi bem grosseirinho, porque esses médicos têm disso, né? Ele foi bem grosseirinho, falou, olha só, seu remédio é esse, se você quiser melhorar, você vai ter que tomar. Se vira, tipo isso. Aí eu ligava pra minha mãe, chorava, mãe, eu não aguento mais, mãe, eu vou morrer, não sei o quê. Aí minha mãe foi um anjo, assim, de Deus na minha vida, nesse problema. Ela falou assim, minha filha, começa a tomar uma bandinha do comprimido. Porque como o remédio é forte, você não tem costume e tal, toma uma bandinha. E assim eu fiz, comecei a tomar uma bandinha do remédio. E esse remédio mudou a minha vida. Tipo assim, gente, eu vou te falar que eu fiquei a mesma pessoa, não. Você fica tipo uma madeira. Quando você toma esses medicamentos, tipo de antidepressivo, essas paradas, você fica uma pessoa sem sentimento. Assim que eu me sentia, tipo um pedaço de madeira. Mas para quem tava em sofrimento profundo, se sentir uma madeira tá maravilhoso. É uma bênção divina. Então eu já comecei a ficar mais assim, feliz. Gente, sei lá, ficar balançando, porque tá em cima da cama aqui, tá em cima de um livro aqui, meu livrozinho aqui do meu curso de Direito, meu livrinho maravilhoso. Enfim, nada a ver essa informação, né? Desnecessária. E é isso, esse remédio salvou minha vida. Não só ele, eu fiz terapia cognitiva comportamental, eu fiz uns 4 meses, mais ou menos. Na verdade, eu teria que estar fazendo até hoje, porque eu não tô curada. Se eu falar pra vocês que eu tô curada, não. Não foi assim, eu tenho umas recaídas. Hoje em dia eu não tomo nada, medicação nenhuma, mas quando eu sinto a necessidade, eu tomo. Mas eu não tomo nada contínuo, graças a Deus. E eu consegui me livrar também um pouco da ansiedade, eu consigo me livrar, na verdade, fazendo exercício físico. O exercício físico me salva muito. Quando eu vejo que eu tá querendo assim voltar com força, vai pra rua, meu amor. É a dica que eu dou, vai pra rua caminhar. Pelo menos no meu caso. Academia, essas paradas não gosto muito.
Então eu vou caminhar na rua, escutando música, Duda Beat, por exemplo. Gosto pra caramba. Então boto Duda Beat e vou caminhar na rua. E isso me dá assim, uma renovação tão boa. Mas, gente, eu acho que é isso, né? Não sei, não tem muito o que falar. Falei já o que eu sentia, como foi mais ou menos que eu consegui me livrar. Fiz terapia, tomei remédio. Eu fugi muito do remédio, eu fiquei uns 6 meses sofrendo pra caralho, porque não queria tomar a porra do remédio, por causa que eu tinha preconceito. Era, tinha. Só que agora eu não tenho mais. Na verdade, quando eu vou na minha médica, eu fico pedindo, passa aí uns remédios. Ela, não, pra que tu quer, você não tá precisando? Eu falo, passa aí, eu gosto. Eu tô estressada, aí eu tomo, fica assim, ó, paz e amor. Gente, mas é isso. Espero que tenha ajudado alguém, alguma coisa, não sei. O intuito é esse, de ajudar, tá bom? Beijo.